Ok, então, muito obrigada, Clebson, pela sua participação. Agora a gente vai sair de Picos, vamos aqui voltar para Teresina para falar com a Gorete Santos, porque o Hospital Getúlio Vargas, deve reabrir novamente leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19. Passa as informações para a gente, Gorete. Bom dia. Bom dia, Nayara, você e a todos. Olha, eu vou atualizar, inclusive, acabo de confirmar a informação aqui de que já existem disponíveis aqui no Hospital Getúlio Vargas 30 leitos de enfermaria para o tratamento da Covid-19 e outros 6 em unidade de terapia intensiva. A gente vai conversar, portanto, agora com o diretor-geral do HGV, Dr. Oswaldo Mendes, trazendo mais detalhes acerca dessa situação que, infelizmente, volta a crescer, doutor, e que começa a preocupar também. Qual a situação no hospital hoje? Desses leitos que já estão disponíveis, qual que é a taxa de ocupação? Bom dia. Bom dia, Gorete. Ontem nós estávamos com 27 pacientes e estávamos com 2 na UTI dessa área de leitos respiratórios, que a gente chama agora, né? O Getúlio Vargas, ele tem uma característica que a gente precisa explicar, porque às vezes a pessoa, quando chega nesses momentos de pico, né, a gente tende assim a esquecer as outras doenças, mas a gente não pode. Nós temos a função aqui no estado de atender 224 municípios. Enquanto a pandemia está aumentando os casos de Covid, as outras doenças, hemorragia subaracnoide, os aneurismas, os cálculos renais, os cálculos de vesícula, as fraturas, elas continuam acontecendo. Então, para a gente chega os pedidos tanto de pacientes com problemas respiratórios, como também dessas outras doenças que continuam acontecendo da mesma forma. Então, se você for olhar a regulação hoje que é quem controla que classifica os pacientes no estado inteiro e que manda para a gente aqui, na rede estadual, a gente vai ver que tem 60 pacientes de ortopedia esperando vaga aqui, tem mais 40 pacientes de cirurgia geral, tem mais 10 de neurologia, neurocirurgia. Então a gente tem que trabalhar dessa forma, né? A gente não pode transformar imediatamente o hospital inteiro em área respiratória. Nós fechamos a dermatologia, a pneumologia e estamos com esses leitos todos dessas 2 clínicas destinados a pacientes com Covid. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes o paciente chega para cá com alguma outra doença e quando a gente testa aqui, porque às vezes no interior não tem como testar, quando a gente testa aqui na ambulância, quando eles chegam, já estão com Covid, então já estão positivos. Aí a gente leva esses pacientes para tratar nessa nossa área respiratória, aí passa o período, os infectologistas dão alta e voltam para a enfermaria normal para fazer os procedimentos necessários. Esse era outro questionamento, que também preocupa, que é o atendimento de inúmeras outras doenças. Deve impactar? Como é que vocês estão se preparando para que os efeitos sejam mínimos possíveis em termos de prejuízos para quem está precisando de alguma cirurgia, por exemplo? É uma dinâmica que a gente tem que estar o tempo todo trabalhando. Por exemplo, a gente já fez o distanciamento dos leitos. Uma enfermaria que tem 6 leitos, agora funciona com 3. Uma enfermaria que tem 5 leitos, funciona com 3. A gente aumenta o espaçamento. A gente suspendeu visitas dos pacientes, aliás, dos acompanhantes, diminuiu o número de acompanhantes por pacientes somente aqueles casos que a lei nos manda, e espaçamos as visitas das UTIs, para que a gente possa diminuir o fluxo de pacientes e diminuir essa transmissibilidade dessa variante que é muito alta, né? E a gente não pode parar de chamar os pacientes, são doenças tão graves ou até às vezes mais graves do que o Covid, que não pode esperar. Por exemplo, aneurisma cerebral não tem como ficar aguardando, então a gente tem que continuar trabalhando e a gente vai tateando aí da melhor maneira possível para atender toda a população. Quero agradecer então, diretor-geral do Hospital Getúlio Vargas. Gorete, eu só queria fazer um alerta assim, nós estamos chegando no período do carnaval, eu gostaria de fazer um alerta para a população, assim, de continuar, intensificar as medidas protetivas, porque nós estamos num momento muito difícil da pandemia novamente. As medidas protetivas, elas são importantes. Vamos evitar de aglomerações, ter cuidado com a higiene das mãos, uso de máscara e também chamar a atenção, que é uma coisa muito importante, porque as pessoas chegam muito com essas dúvidas para a gente, com relação à vacinação das crianças.
Se você for prestar atenção às causas de morte das crianças de 5 a 11 anos no ano de 2020, a segunda maior causa de morte nessa faixa etária foi o Covid. Então, assim, os riscos toda vacina pode causar, mas assim, é infinitamente menor aos problemas que a doença pode causar. Então, assim, a população tem que vacinar as crianças, as aulas estão voltando, para elas voltarem com mais segurança para as suas aulas, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Segurança para todo mundo e o controle da pandemia. Muito obrigada, doutor Oswaldo Mendes, pelas informações prestadas. Realmente preocupação, né? Você observa a taxa de ocupação, inclusive aqui na enfermaria, já chega a 90%. Neyara.